Já a seguir chega o Sabia Que. Daniel, hoje vais falar de água. Sim, mas não da chuva. Já reparaste que a água é um bem que se torna invisível no nosso dia-a-dia? Só nos lembramos que ela existe quando abrimos a torneira e ela não está lá. Vamos então ver onde é que a água é captada e como é tratada para a podermos beber. Sabe como é que a água pode chegar até a sua casa para que a possa consumir? Como é que a água sai do rio e consegue ser bebida depois de abrirmos a torneira? São questões para as quais vamos então procurar a resposta. Hoje estamos numa estação de tratamento de águas à beira do Rio Douro, estamos nas águas do Douro e Paiva e vamos tentar perceber então como é que isto é possível. E vamos falar com o Dr. João Rilassi, que é da Direção de Operações. Obrigado por nos ter recebido aqui nesta estação de tratamento de águas. Estamos precisamente à beira do rio, de um rio de onde retiram água para nós bebermos em casa. Como é que fazem isso? Como é que tiram a água do rio? Sim, é verdade. Nós tiramos a água do Rio Douro para fazer o abastecimento aos nossos clientes. Nós temos duas formas de captar esta água. A primeira forma é através de bombas que tiram a água da superfície, portanto uma captação normal, simples. Mas temos uma forma um bocadinho mais elaborada que permite retirar a água após um processo de filtração bastante extenso, são cerca de 25 metros de areia natural e que nos permite retirar uma água de excelente qualidade, praticamente pronta a ser bebida já pelo consumidor final. Mas isso é muito interessante, mas como é que essa areia existe mesmo no rio, é fora? Como é que isso funciona, exatamente? Esta areia foi acumulada ao longo de muitos anos, naturalmente pelo curso do Rio Douro. Antes da construção da barragem, esta zona chamava-se o Areal de Lever e, portanto, é nesse areal de posição natural em que nós colocamos umas captações, digamos, mais naturais. Mas essa água é captada mais profundamente? Exatamente, já em profundidade, após a filtração natural que esse leito de areia de cerca de 25 metros proporciona. Portanto, é perfeitamente natural e seguro de beber. Portanto, ela já sai praticamente limpa. Mas depois, a outra, não. A que está à superfície, obviamente, porque, enfim, as pessoas deitam lixo, passam barcos, há alguma poluição natural do rio. Essa tem que se levar a um tratamento mais profundo, não é? Sim, claro. A água superficial de um rio, e no caso do Rio Douro isso não é exceção, tem sempre que ser tratada antes de ser consumida. Muito bem. Essa água, portanto, é puxada para estes tanques que estamos a ver aqui. Que processo é este? Neste momento, este tanque é apenas um tanque para ganhar cota de altura da água. Ou seja, a água depois daqui vai percorrer de forma totalmente gravítica todo o processo de tratamento da água desta instalação. Portanto, aqui é apenas para o primeiro reservatório, digamos assim. Exatamente. E a partir daqui vamos ganhar nível da água. Ela vai começar. Muito bem, e depois daqui então, para onde é que vai a água? Ela vai ter que começar a ser filtrada a algures, não é? Sim, começa já aqui à nossa frente, nós temos um processo de filtração sob pressão. Esta primeira filtração serve para tirar as grandes impurezas que existem na água do Rio Douro e, portanto, e também nos permite proteger contra aquelas situações normalmente que existem nas cheias, em que a água fica muito turva, muito castanha. Portanto, nesses momentos, estes filtros são essenciais para o funcionamento desta instalação. Portanto, começamos logo então por tirar as grandes impurezas. Exatamente. Mas essa não é ainda a água que vamos poder beber, ainda vai ter que ainda seguir. Não, ainda temos um longo caminho pela frente. Um processo, muito bem. Então, uma vez que já vimos esses filtros, a primeira componente, a primeira parte onde a água que chega do rio começa a ser filtrada, o que eu lhe propunha agora era que nos levasse então ao local seguinte para vermos como é que a água continua a ser tratada. Estamos então já numa zona de tanques onde a água está a ser filtrada. Depois daquela primeira filtragem bruta que vimos há pouco, já agora gostava que me explicasse como é que é feita essa primeira filtragem naqueles depósitos cinzentos que estávamos a ver há pouco. Há ali algum componente químico? Não há nenhum componente químico. A filtração é simplesmente física. Portanto, a água entra e a areia e a antracite que existem dentro dos tanques que referiu vai permitir fazer uma separação completa entre as grandes partículas. Estamos numa fase inicial do processo das restantes partículas que estão dissolvidas na água. Nessa primeira separação, aquilo que não passa nesses filtros físicos, o que é que acontece? O que não passa nesses filtros vai arrastado pela água
e vai entrar então no interior desta etapa de tratamento de água. Nós estamos realmente... A água, mas o que sobra, as areias, isso, o que é feito? São aproveitadas nos primeiros tanques ou são devolvidos ao rio? Ou... Não, o que é retido nos filtros é devolvido ao rio. Muito bem. Como é um processo perfeitamente natural, mecânico, digamos assim. Mecânico, portanto não há problema nenhum em devolver essa água ao rio. Muito bem, então a água que passa, essa sim vai começar já a ser tratada e vem parar aqui a estes tanques. Exatamente. Chegamos aqui e vamos evoluir em termos de complexidade no tratamento. Nós temos uma adição de alguns reagentes, tem essencialmente três objetivos. O primeiro é fazer uma desinfecção da água, porque a água vem com muita matéria viva e temos que fazer uma desinfecção. Depois fazemos uma aglomeração das tais partículas que passaram nos filtros mecânicos e vamos torná-las maiores ainda para podê-las também separar num processo futuro. E tem uma terceira função, que é, caso exista algum problema de contaminação química na água do Rio Douro, por exemplo, com libertação de pesticidas ou de algas, então nós podemos fazer uma separação muito seletiva desses compostos específicos. Depois de haver esta agregação química, então passamos à fase de separação física novamente. E para isso temos dois processos. Um que se chama flotação, em que vamos usar a força de suspensão do ar dissolvido para separar a matéria orgânica da água. E temos outra vez uma filtração mecânica, neste caso em duas camadas, que nos vai transformar a água num produto praticamente final. Quando falou aqui em reagentes, que tipo de produtos é que são usados para, de facto, poder então fazer essa desinfecção da água? O que é que conseguem misturar a água para lhe retirar as impurezas? Conseguimos usar um produto que é muito conhecido, normalmente não é associado à água, que é o ozono. O ozono é associado à atmosfera e com toda a razão, e nós produzimos ozono nesta instalação e adicionamos o ozono à água. Isto porquê? Porque o ozono é extremamente eficaz como desinfetante e tem uma outra particularidade, ele desaparece rapidamente da água, ou seja, quando nós chegamos ao final do processo da ETA, não existe o mais pequeno vestígio de ozono na água. Muito bem. Vamos, então, depois de termos visto este processo, continuar a nossa viagem no interior desta estação de tratamento de água para percebermos o processo da água desde que sai do rio até à nossa torneira e conhecermos também as instalações, os locais que existem aqui dentro. Este já é um ambiente diferente. É a sala de comando, muito mais computadores. Aqui, pelo que vejo, é onde conseguem controlar o sistema todo, não é? Portanto... Sim, é verdade. Nós temos, nesta sala de comando, conseguimos controlar não só a estação de tratamento de água do Louver, com a captação, o tratamento e depois a própria elevação da água no final, mas também toda a nossa rede de distribuição de água, portanto, que transporta água desde este local até todos os pontos de entrega dos nossos clientes. Estamos a falar de uma área com cerca de 20 municípios, 400 km de condutas e cerca de 30 reservatórios de água. Então, o que é possível fazer aqui com estes computadores? Vejo que os monitores acabam por representar edifícios, enfim, válvulas, reservatórios. O que é possível fazer aqui e o que é que tem que ser feito manualmente nos locais? Explique-nos um pouco o que é que se ganha aqui neste espaço. Neste espaço conseguimos visualizar o estado de funcionamento de cada equipamento que está na rede. Estamos a falar de uma área geográfica muito grande, como eu disse, com cerca de 20 municípios. Conseguimos receber informação, por exemplo, de algum tipo de avaria ou anomalias que surjam e imediatamente essa informação é colocada aqui nos monitores e nós conseguimos fazer ainda mais do que isso. Conseguimos também dar ordens para esse local, ou seja, se nós quisermos abrir uma válvula, parar um grupo elevatório, conseguimos fazer isso simplesmente à distância de um clique do computador. E depois sim é que pode ser enviada então uma equipa física que tem que intervir. É claro que esta equipa de operadores que está nesta sala de comando não substitui uma vasta equipa de pessoas no terreno. Nós temos pessoas que fazem a operação, que acompanham e que verificam, monitorizam todas as infraestruturas no terreno e que às vezes têm que fazer também operações físicas e temos também obviamente uma equipa de manutenção que resolve as anomalias que vão surgindo e que são sempre frequentes. Portanto, olhando para isto, para além das condutas de água, há também outro tipo de condutas que exigem toda esta tecnologia, não é? Portanto, há aqui uma ligação, uma capacidade de controle a partir de uma sala de algo mecânico à distância. Nós temos, associado às condutas de água, temos condutas de fibra óptica que nos permitem, no fundo, é o esqueleto de comunicação toda esta nossa
sistema, que é essencial da mesma forma que as pessoas que nós temos que correspondem à capacidade, à melhor capacidade possível de resolver os problemas e de fazer ter um sistema muito eficiente. Muito bem. E aqui vemos nesta sala de comando, então, como a tecnologia também ajuda, obviamente, à distribuição da água e que as condutas também são acompanhadas por fibra óptica. Esta é então a área laboratorial. Há um laboratório de microbiologia e outro de físico-química. Vamos então tentar perceber o que é feito aqui. O que é que basicamente procuram na água, o que é que fazem nestes laboratórios? Portanto, fazemos análises físico-químicas, microbiológicas e biológicas para controlar o processo de tratamento. Este laboratório é acreditado pela norma 17025. Colhemos amostras em todas as fases do processo, desde a água bruta até à saída da estação de tratamento e também na rede de distribuição, e depois realizamos aqui análises no laboratório para constatarmos se os valores encontrados cumprem os valores paramétricos previstos na lei. Estão estabelecidos. Portanto, ao fazerem as análises de todas essas áreas do tratamento da água, conseguem detectar se eventualmente há um problema num determinado local. Exatamente. E então, nesse caso, se for o caso, informamos os responsáveis pelo processo de tratamento que podem introduzir alterações no processo de maneira a corrigir o problema. Aqui neste caso, como disse, tem que medir os determinados parâmetros, porque a água, obviamente, possui determinados elementos. Aqui neste caso, por exemplo, eu vejo que a água se transformou, a água normalmente é assim, transparente, mas depois aqui está amarela e passou a cor laranja. Isto é para fazer o quê? Pronto, a Susana está aqui a fazer a análise de cloretos, que é um dos parâmetros previstos na lei. A água, que é transparente, é adicionado um indicador e depois, através de um ponto de equivalência, nós conseguimos determinar a concentração de cloretos na água. Portanto, ela vai mudando de cor e quando atingir aqui, enfim, aquela cor... O ponto de equivalência, que é este cor de laranja, nós podemos, através de uma fórmula matemática, determinar a concentração dos cloretos na água. E perceber então se ela está de facto dentro dos parâmetros que são permitidos para a água ser consumida ou não. Exatamente. Este trabalho vosso aqui é de facto de grande responsabilidade. Exato. Portanto, o processo de tratamento apoia-se no laboratório para fazer alterações ou não no processo de tratamento. Normalmente o que é que... quais são os elementos da água? Que determinamos aqui. Sim, portanto, para além dos parâmetros previstos na lei, fazemos muitas vezes, diariamente, os parâmetros importantes para o processo. Ou seja, eu dou-lhe um exemplo, nós não temos alumínio na água do rio, mas utilizamos sulfato de alumínio e temos que garantir que à saída da estação de tratamento não temos alumínio, que ele depois é retirado durante o tratamento. Essa análise é feita diariamente aqui no laboratório. Portanto, aqueles produtos que nós temos vindo a ver, enfim, que a ABS é sujeita a alguns reagentes que são adicionados para que ela possa ser depois tratada e consumida pelas pessoas. Portanto, vocês garantem que no fim têm que ir lá ver se isso já está todo retirado. Sim, sim, de forma a garantir a saúde pública. Imagino, portanto, que o índice, o nível a quantidade de análises que fazem aqui é gigantesca todos os dias. Sim, sim. Há parâmetros que são controlados diariamente. Eu estou a falar do pH, da turbação, do alumínio, por exemplo. Temos que fazer diariamente, porque como são, no caso do alumínio, é introduzido no processo, nós temos que garantir que ele sai. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, o arsénio, que não é um elemento que está presente na água do rio, nem é adicionado durante o processo, é controlado muito mais espaçadamente, trimestralmente ou semestralmente, porque não é um elemento que à partida esteja presente, não é? Não está na água do rio, nem é introduzido no processo. Tem que despistar para garantir que não houve... Pronto, e portanto há uma monitorização muito mais alargada desse parâmetro, que não é tão importante para nós. Estamos de volta ao exterior com o Rio Douro de fundo e para conversar sobre este setor com Álvaro Castelo Branco, que é administrador das Águas de Portugal. Obrigado por nos ter recebido. Bebe água da torneira? Bebo sempre, desde sempre, por acaso, mas bebo sempre água da torneira e raramente outro tipo de água. Havia algum complexo em relação a isso? Acha que se está a ultrapassar em Portugal esse complexo da água da torneira? Havia, em Portugal durante muitos anos ainda existe menos, felizmente, a desconfiança sobre a qualidade da água da torneira, mas o que é facto é que depois de muitos anos de investimento no setor das águas
e no sistema de abastecimento de águas em Portugal. Hoje em dia, a água da torneira pelo país todo e nesta região também tem uma qualidade exemplar. Eu aproveito para dizer que o índice de qualidade que é medido e avaliado permanentemente atinge neste momento os 99%, mais ou menos 99,5%, o que é praticamente 100% e, portanto, que é qualidade total. E há uma equivalência entre essa qualidade da água que nós temos e a percepção que as pessoas têm da qualidade da água já, ou ainda é preciso investir mais? Não, eu penso que não. Eu penso que é preciso ainda mais sensibilização para esse facto, para o facto de que as pessoas percebam que a água tem a qualidade para consumo humano de excelência, de melhor que existe no mundo quanto à qualidade. Portugal, na área das águas, é um país dos mais desenvolvidos e, portanto, tem a ver com a qualidade. E, portanto, a água, que é um recurso essencial para o desenvolvimento socioeconómico de qualquer país, também é para Portugal, com certeza, que é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Em Portugal, tem que se fazer uma grande sensibilização para que as pessoas percebam isso, mas o que é facto é que tem 3 características fundamentais. Primeiro, a qualidade, que já falamos, tem uma qualidade para consumo humano de excelência, inclusivamente temos tido várias distinções nessa área. Depois é a acessibilidade, a água da torneira é de maior acessibilidade possível, existe em todo o lado, e, portanto, está sempre à mão, ao alcance de qualquer um, basta girar uma torneira e, portanto, a acessibilidade é também uma característica fundamental para este uso da água da torneira. E, por último, o preço. A água tem um preço baixo e, portanto, muito mais barata. Em relação ao preço, gostava que me explicasse algo, porque é uma grande confusão entre aquilo que as pessoas pagam, a fatura da água, digamos assim, e o preço da água em si. Porque aquilo que normalmente as pessoas pagam não é o preço da água em si. Não, porque normalmente a fatura da água, a fatura que chega à casa das pessoas para pagarem a água, não reflete apenas a água. Há outras prestações de serviços que são pagas também na fatura, nomeadamente, normalmente a tarifa de resíduos sólidos é também paga na fatura. Portanto, a fatura que as pessoas recebem em casa não é apenas do seu consumo de água. De qualquer modo, eu posso-lhes dizer que, em termos só de consumo de água, a fatura média em Portugal, e quando se fala na fatura média, fala-se normalmente de uma família de 4 pessoas, e a fatura média do consumidor é uma fatura que rondará à volta dos 10, 15 euros mês, na média de consumo. E, portanto, é uma fatura extremamente baixa. Depois pagarão mais alguma coisa porque pagam outros serviços que são prestados, a taxa de saneamento, a tarifa de resíduos sólidos, normalmente é também paga na fatura da água, que faz com que a fatura seja maior, mas mesmo assim, comparado com outros serviços que são prestados, muito... Há alguma forma de saber um preço muito reduzido. Consumimos efetivamente da água? Neste momento, se olhar para a fatura com atenção, consegue, relativamente à água que chega à casa, confesso que as faturas não são fáceis de ler. Trazem muitas componentes e, portanto, não são fáceis de ler. De qualquer maneira, está em curso a possibilidade de haver a fatura detalhada, que é uma fatura que no futuro aparecerá, onde vai distinguir os vários serviços de uma maneira mais perceptível e que ao mesmo tempo também vai distinguir aquilo que se chama o custo da água em baixa e em alta, ou seja, o custo da água quando é tirada do rio e é preparada para estar própria para consumo humano e é levada até à entrada da cidade. Que é isto que nós estamos a ver. Isto nós estamos aqui a ver, da água em alta. Exatamente, estamos na ETA do Ver, que é exatamente uma estrutura que tira a água do rio e que faz todos os processos de tratamento até a água ficar no reservatório próprio para consumo humano, com o grau de excelência que eu falei. Pois a água em baixa, que é a distribuição já até à nossa casa. A água em baixa, que é dentro da cidade a rede de distribuição da água até a casa das pessoas. E quanto é que custa a água, então? Desde que vocês Nós aqui vendemos a água em números redondos a 39 cêntimos o metro cúbico. E depois cada município vende a água de acordo com os custos que tem para levar a água à casa das pessoas e tendo em conta também o investimento que têm que fazer nas redes de abastecimento de água. E o investimento que tem sido feito, efetivamente, nestas redes de tratamento, de distribuição, um investimento enorme. Portugal revolucionou o setor da água a partir dos anos 90, mais ou menos a partir de 93. Até aí havia grandes problemas em Portugal com a água. Para quem é mais velho, recorda-se que nos anos 90 ainda, e principalmente nos anos 80, mas ainda nos anos 90, era normal no verão ficar-se sem água, era normal abrir uma torneira e a água sair castanha, isso passava-se nos anos 80, anos 90, e o que é facto é que desde mais ou menos 1995,
Até agora foram investidos no setor da água em Portugal mais ou menos 11 mil milhões de euros. Portanto, é um investimento brutal, durante 20 anos, mas que efetivamente levou o país a uma qualidade na água das melhores do mundo. Eu digo isto com toda a vontade, porque em vários fóruns onde já estive internacionais, fora de Portugal, é sempre Portugal considerado como um exemplo daquilo que se pode ser feito nos países que não estão tão desenvolvidos no setor da água e à excelência que se pode chegar neste setor, que, como digo, é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Muito bem, doutor, obrigado por nos ter recebido aqui nesta estação de tratamento, neste percurso. Estamos já então na fase final desta visita e do processo. E houve uma questão que me ficou na dúvida agora quando saímos do laboratório e depois de tudo isto, que é: a água que vem do rio, vocês introduzem reagentes químicos. Sim. Mas depois a água da torneira não tem. É verdade. O que é feito isso? Portanto, esses reagentes, como eu expliquei há um bocadinho, servem para nos ajudar a separar toda a matéria sólida da água propriamente dita. E, portanto, nós recolhemos esses reagentes juntamente com essa matéria sólida, vamos tratá-los e depois vamos enviá-los para uma fábrica. Portanto, ficam umas lamas finais, então, não é? É verdade, nós conseguimos produzir lamas, nós produzimos cerca de 900 toneladas por ano, sensivelmente, de lamas, que são enviadas para uma fábrica que vai incorporá-las como matéria-prima para a produção de tijolos. Portanto, vai ser aproveitado para os tijolos. É verdade, nada se perde, tudo se transforma. Já agora, houve outra questão interessante que nos suscitou. Estou a ver ali alguns tubos de cores diferentes. Como é que vocês sabem qual é a água boa, a água que está suja? Pois, foi exatamente para responder essa pergunta que nós tivemos que arranjar aqui um código de cores que nos permitisse distinguir as tubagens e o conteúdo da tubagem, porque a água não se vê dentro do tubo. E, portanto, uma tubagem com a cor verde, de base, significa que é água, e depois temos umas cores mais pequenas, uns pequenos anéis, que nos distinguem o tipo de água. Pode ser uma água processo, uma água suja, uma água tratada, enfim, há vários tipos de água. Muito bem. Por falar em dizer a água não se vê, de facto nós vimos a água no início, mas agora já na fase final a água vai ficar invisível, porque nós estamos a ver aqui já o tanque com a água final e a partir daqui a água desaparece, torna-se invisível até abrirmos a torneira lá em casa. Sim, isso é realmente uma característica da nossa atividade, é que nós neste momento, desde que sai a água, sai da estação de tratamento da água até à torneira, como disse, deixa de ser visível. Portanto, as tubagens estão no interior, ou muitas vezes no subsolo, nós temos alguns reservatórios com as estações elevatórias, mas são poucas e bem disfarçadas, e onde as pessoas não se apercebem de todo o trabalho e todo o processo que existe que é necessário para que a água chegue lá. E só para termos uma noção, por ano, qual é a quantidade de água que conseguem tratar aqui? As águas do Rio Paiva, nesta região que abastece, a região do Grande Porto, abastece cerca de 100 milhões de metros cúbicos de água por ano. Isto é um número louco. É um número tão astronómico, mas nós podemos dizer assim, se nós tivéssemos uma piscina olímpica, teríamos que encher 40 mil vezes essa mesma piscina, ou seja, 40 mil piscinas. 40 mil piscinas cheias de água, com a água que nós vendemos anualmente. Muito bem, muito obrigado. Ora, e então, no final desta visita, se não sabia que a água era tratada desta forma, agora já sabe.